favor, no livro do profeta Isaías. Você já conhece Isaías, né? Isaías é um profeta messiânico. E ele fala algo muito interessante aqui, que eu quero compartilhar com você nessa passagem, nesse momento da palavra. Isaías 53, no verso 53, verso 11 em diante, talvez só o versículo 11. Quem está vivo aqui, diga amém. Quem não arrependeu de vir para o culto, diga aleluia. Que coisa boa. Isaías 53. Hoje a gente fez um culto meio diferente, né? Aleluia. Quem achou Isaías 53, dá um glória a Deus aí. Está escrito, desde o comecinho. Eu vou parar nesse, mas pode voltar no comecinho, isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Forte, né? Leia. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Fala comigo. Quem contará o tempo da sua vida? Só mais uma vez. E quem contará o tempo da sua vida? Aleluia. Vamos continuar a leitura. Quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E o puseram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E esse é o versículo que eu quero a sua atenção. Verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Mais uma vez. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ponto e vírgula. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado
Essa palavra dispensa até comentário. O pregador aqui, Senhor, é um acessório desnecessário para uma palavra como essa. Mas eu quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, dentro do contexto da nossa necessidade, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Dimas. Meus queridos, Isaías, vocês já sabem, a gente chove às vezes no molhado, porque não é só vocês que estão aqui. Às vezes essa mensagem, diferente do que a gente imagina, uma escola de princípios como a Israel ministrou, ou um culto de quarta que o pastor prega, ou no domingo mesmo, uma mensagem como essa circula em muitos lugares. Inclusive, eu quero já agradecer os irmãos que estão pela internet conosco, nos acompanhando. Muito prazer, viu? Já se inscreve aí. Hoje tem algumas pessoas diferentes aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida, né? Eu fico muito feliz de ter você aqui, e eu espero que essa mensagem fale no seu coração. Fala comigo, Isaías. Vocês já sabem que Isaías é um profeta messiânico, um profeta é considerado pelos estudiosos como o maior profeta, não por tamanho, unção, nada disso, mas por ter escrito muitas profecias messiânicas. Ele é considerado como um dos maiores profetas, por ter profetizado tanto acerca de Jesus. Cerca de 700 anos antes do próprio nascimento de Jesus, ele já falava, narrava, como se tivesse visto em corpo presente o futuro. Que sensação louca e gloriosa ao mesmo tempo, poder ver o Senhor assentado no capítulo 6, poder ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, deu a ele o poder de ver o futuro. Eu já ensinei para vocês que o único profeta que viu o passado de Deus é Moisés, que viu as costas de Deus. Quem vê Deus de frente ou assentado no trono, passa a ter visões futuras. É chamado de presságio ou profecia, né? Quem vê Deus de costa, o único personagem relatado pela Bíblia que vê Deus pelas costas, que eu pensei ser um desprezo por muitos anos, depois é que eu fui entender que quem vê as costas de Deus profetiza assim como Isaías, só que em escala negativa. Fala comigo, profecia em escala negativa. Viu à frente e profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, com tanta precisão. Viu as costas, precisou o Gênesis, foi capaz de escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Pastor, como o senhor tem certeza que o Gênesis foi assim? Pela profecia de Isaías, o mesmo Deus, só que de frente ou de costas. De Isaías, cumpriu esse texto, sim ou não? Jesus veio mesmo, sim ou não? Então, se quem viu a face profetizou algo 700 anos antes da existência, e se cumpriu cabalmente até as vírgulas, com certeza até as vírgulas do Gênesis estão certos, porque a fonte é fidedigna. O Deus que mostrou é fiel, verdadeiro, preciso em tudo que fala e em tudo que faz. Então Deus é maravilhoso e poderoso. Isaías, por sua vez, ele foi o homem que viu o Senhor de frente, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Fala comigo, o ano em que morreu o rei Uzias. Eu já ensinei sobre Uzias, não vou falar mais de Uzias. Um grande, potentoso rei, soberano, inteligentíssimo. Eu creio que um dos reis mais engenhosos que houve, engenhosos, não estou falando de sabedoria, mas de engenhosos que houve na terra em Israel, foi o rei Uzias. O rei Uzias era tão temido como um Donald Trump à frente de um Estados Unidos, para você ter uma noção, né? Ou talvez, por que não dizer, porque está mostrando muita força aí, um Putin na frente da Rússia. Era tão temido como alguém assim. Mas no ano em que morreu o Putin, que era tio do Uzias, né, em Israel, o rei Uzias, que era tio do profeta Isaías, melhor dizendo, é que Deus aparece para Isaías. O dia que morre a confiança, a proteção, a certeza, o conforto, no dia que morre a expectativa humana na vida de Isaías, nasce um novo encontro com Deus, ele passa a viver o sobrenatural. A sua dependência agora não é mais do tio que o protegia no palácio, do tio rei, o tio todo-poderoso de Israel, mas sim no todo-poderoso do céu, que agora se revela para ele à sua frente, profetizando coisas que ainda não se cumpriram até hoje. Alguns dizem que Isaías profetizou fatos que não se cumpriram até o dia de hoje. Dá para acreditar? Que coisa de louco, né, a palavra. Por isso o evangelho de Deus é loucura.
Mas o que eu quero me ater com você é na profecia. Eu só fiz questão de fazer um início para você ter noção que é fiel essa palavra. Essa palavra foi dita. Algumas pessoas, quando lê essa passagem bíblica de Isaías 53, pensam no seu coração que é uma narrativa do que aconteceu, uma história que alguém foi lá e que viu a cruz e contou. Não, isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Isso é uma força de uma profecia. Mas ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E agora eu quero fazer uma escusa ao texto. Eu sei que é uma profecia, mas eu quero dizer algo também sobre nós e o nosso trabalho, e o Senhor e o seu trabalho. A primeira pergunta de Isaías é: quem deu crédito à nossa pregação? Até Jesus, em um certo momento, foi descreditado ou desacreditado. O próprio Jesus, em muitos momentos, foi desacreditado pela sinagoga, foi desacreditado pelas autoridades, foi desacreditado por grandes personagens religiosos da sua época. Jesus, a saber, o filho do carpinteiro, depois de ter se batizado nas águas e se revelado ao mundo e começado a sua missão aos 30 anos de idade, ele começa a ser questionado, perseguido, não bem recebido em alguns lugares. E então Isaías teve uma visão como se fosse ontem. Rapaz, eu fui lá ontem e eu vi isso, eu vi aquilo, e colocou na caneta e no papel e escreveu a profecia de 700 anos no futuro. E ele disse com muita precisão: quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que são grandes obreiros que o Senhor vai usar muito na terra, é: não te preocupe com quem não dá crédito à sua pregação. Preocupe com pregar a autenticidade da mensagem que Deus te dá. Não te preocupe com aplausos de multidão. Não te preocupe com resultados numéricos. Não foque o seu coração em fatos que os seus olhos veem. E eu vou passear hoje com você por Jesus, depois por Paulo, e agora em Isaías, já precisando da situação de Jesus. Jesus foi contraditor de muitos mestres. Jesus foi tido como alguém rebelde à liturgia presencial local. Há um texto na Bíblia, que agora me foge, eu não precisei para a mensagem, onde Jesus chega na porta da sinagoga, olha para dentro, vê o movimento e volta para trás e vai embora, e vai para o monte orar. Jesus, sabia disso? Jesus. Imaginou Jesus chegar aqui na porta da igreja, dar uma olhada para cá, falar assim: não vou ficar não, vou para outro lugar. Já imaginou uma cena dessa? Jesus enfrentou descrédito. Fala comigo: descrédito. Eu quero falar de trabalho com você. Escute com os seus dois ouvidos bem abertos. Não te preocupe com o que as pessoas estão pensando do seu trabalho. Israel precisou muito bem aqui de manhã, falando acerca de quantas e tantas vezes tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que bate porta na cara. Os discípulos também enfrentaram isso, né? Não te preocupe com resultados. E agora eu vou te provar algumas coisas, passeando também, né, pelo Evangelho. Eu quero fazer menção do apóstolo Paulo, sem correr muito, e já pular para Paulo. Paulo foi um homem que, por amor ao Evangelho, foi preso, sofreu prisões, naufrágios, perseguições, apedrejamentos, foi mordido por víbora. O seu lenço curava. Era um homem extremamente usado por Deus, dotado tanto de sabedoria como de poder. Diz a Bíblia que o poder de Deus era sobre ele, de tal forma que quando ele não podia ir, eles traziam um lencinho, falava: Paulo, pega, usa o lenço, pronto, só isso basta, deixa eu levar lá no doente. Encostava o lenço em cima do doente e automaticamente o doente era curado. Um negócio de doido. Dá um glória a Deus aí. Mas o próprio Paulo foi desacreditado. Falou comigo: desacreditado. Eu mencionei hoje aqui no finalzinho da escola algo que aconteceu com Paulo e algo que aconteceu com João Batista. Você não pode ser um crente movido por emoções. Você não pode ser um crente movido por aparências. Sabe, o Senhor me falou algo no coração quando eu estava em cima desse altar hoje. Ele me disse claramente, Ele me permitiu ver além de um véu. Fala comigo: ver além de um véu. Tudo é muito claro, mas a gente não observa a realidade. Paulo, quando escreve e fala que todas aquelas coisas me aconteceram, contribuíram para o bem do Evangelho, sabe? Eu fico observando a carta que Paulo escreveu. Contextualiza. Paulo funda uma igreja, começa um trabalho com muito sacrifício, e o trabalho cresce. Fala comigo: cresce. Às vezes, nem todas as igrejas que ele fundou cresceu,
E ele vai parar por isso? Você não vai ver Paulo parado em momento nenhum. Você não vai ver Paulo desanimado em momento nenhum. E a igreja cresce, às vezes cresce desordenada, e Paulo dá trabalho para Paulo. Você não vai ver Paulo contrariado em momento nenhum. Parece que ele leu Provérbios, que diz que o curral vazio fica limpinho, mas na fartura dos bois aparece muita sujeira. Parece que Paulo percebe claramente que o trabalho dá trabalho, e por isso ele não desanima. Mas algumas das cartas o Senhor me fez passar um filme na cabeça, e pasme os senhores, se foi o Senhor que me revelou, eu vou usar um se. Detesto a afirmação, disse o Senhor, quando o Senhor não disse nada, e Deus também detesta. Se foi o Senhor que me revelou. Sabe que muitas cartas que Paulo escreveu foram inclusive desprezadas pela própria igreja pela qual ele escreveu? Não, você não ouviu errado. Todos nós imaginamos, nossa, Paulo escreveu uma carta, corre lá, leva para o pastor Marcos, que está lá dirigindo a igreja que Paulo fundou. Eu não sei, eu vou ler esse trem aqui, o cara está preso, vai pegar mal, não sei, acho que é melhor, missionário, vem cá, faz uma oração, vou ler essa carta aqui. Não está dando certo, está pegando bem. Paulo era um perseguidor de igreja, agora está preso, não sei. Você sabia que a maioria das cartas que Paulo escreveu foi desprezado, não pela totalidade da igreja, mas por muitas, inclusive autoridades que o próprio Paulo instituiu para dirigir. A alguns não. Você vai ver ele reclamando de Alexandre, o latoeiro. Você vai ver Paulo reclamando de algumas pessoas, de Dimas, que amou o presente século. Você vai ver um Paulo sofrido, um Paulo choroso, um Paulo que sentia na pele o que era desprezo. E a pergunta ecoa agora no Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Não te preocupe com quem dá crédito ou não. Escreva a carta, se vão desprezar ou não. Não cabe a você saber quem vai crer, quem vai frutificar ou não. Cabe a você espalhar a semente do Evangelho. Quem crer, quem der crédito, essa semente brotar, será árvore frutífera para a glória de Deus. Nunca sabemos qual semente prosperará. Nunca. As pessoas pelas quais às vezes, pastor, qual é a maior traição? Pergunta para mim. A maior traição é da pessoa que você mais confia. Desminta-me, por favor. É a pessoa que você jamais espera ser traído. Quer ver só um exemplo? Eu estou desconfiado que ele vai armar uma traição para mim. Quando ele me trair, eu vou ficar decepcionado, frustrado, abatido, encabulado, encafifado, pasmo, vou? Não, porque eu já estou cismado, eu já não confio tanto. Sabe por que as pessoas sofrem com traição? Não é porque a traição é algo tão forte, é porque a traição vem exatamente, quem sabe, da onde a gente nunca esperava acontecer. E isso gera uma dor, um pesar, isso gera um mover dentro do nosso psique, do nosso coração, que às vezes tenta nos abalar da fé. E você vai ver Paulo falando, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem qualquer outra coisa nos separará da glória, do amor de Cristo que está no Senhor. Sei estar abatido, sei estar desanimado, posso passar fome, posso ter abundância, se aprendi a viver contente com tudo. Aí ele termina com um versículo que os empresários só usam esse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso naquele que me fortalece é só o final de muita luta que Paulo passou, é só o resumo de todas as lutas que um homem de Deus pode passar sem abaixar a sua cabeça e continuar fazendo a obra do Senhor. Levanta a mão para o céu e fala: quem deu crédito à nossa pregação? Pastor, o que mais para homens e mulheres de Deus na terra? Exatamente esse fato. Eu tentei, eu preguei, ninguém deu crédito. Eu preguei, eu ensinei, eu fui lá, eu falei, eu entreguei o recado, foi Deus que me usou e a pessoa não deu crédito. E aí, pastor, como que a gente faz? Coloca a mão no coração e fala assim: ó, o Senhor está vendo cada trabalho que eu estou fazendo. De onde você menos espera, fala comigo, de onde eu menos espero, eu serei surpreendido para a glória de Deus.
Amém? Levante sua mão para o céu e diga: eu quero viver, Jesus, tudo que o Senhor tem para mim. Pasme com o que eu vou te dizer. Paulo disse claramente, né, das suas lutas, das suas aflições. E Paulo foi um homem que se doou. Você vai ver Paulo desabafando para algumas igrejas. Algumas igrejas que o desprezava, Paulo fundou. Paulo correu atrás. Não era como hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Não tinha. Era tete a tete, voz gogó, pezão na sandália no chão. Paulo correu, Paulo foi, naufragou, viajou, tentou de novo. Fico olhando a geração Nutella que nós temos hoje. Tem até lanche hoje, não tem? Tem um lanchinho para nós hoje, é verdade? Tem? Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu já estou quase terminando, viu, irmãos? Paulo naufragou, Paulo sofreu, Paulo foi apedrejado, Paulo passou por tanta coisa, mas você nunca vai ver Paulo entregar os pontos. Algumas pessoas confundem tudo, endeusam tudo e superficializam tudo em Paulo, né? Tudo, mas não é tudo em Paulo que está escrito que é exatamente espiritualizado. Paulo reclama de algumas coisas, Paulo chora, queixa, Paulo sente frio, Paulo pede para o seu discípulo: traz a minha capa, porque está chegando o inverno, traz alguns livros também. Paulo gostava de ler, quem gosta de ler dá um glória a Deus aí. A nossa vida não é um reino encantado, a nossa vida não é, ou talvez seja, e sem sabedoria aplicamos o termo de forma diferente. Alguém diz que a vida não é um mar de rosa, eu te diria que é um mar de rosa, bonito por cima, cheio de espinho por baixo. É sim, a vida é feita de mar de rosas, mas o ditado popular, talvez pela beleza e pela simplicidade de saber tipificar, disse: a vida não é feita de mar de rosa, a vida é feita de mar de rosas. Existem espinhos para se passar. O cordeiro teve espinho para pisar, o Paulo teve espinho para pisar e suportar, e mais que pisar, ele teve um espinho até mesmo na sua carne, onde orou por 3 vezes, e Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dá para imaginar o Paulo escrevendo uma carta na prisão, acreditando que a igreja é povo eleito e lê. Peraí, eu fundei a igreja, o que é isso? O povo lá me ama, o povo lá me ama. Eu vou falar assim, uma carta que Paulo mandou, eles vão parar um culto. Para tudo, para o louvor, para aí, quem que é seu pregador de hoje? O pregador de hoje ia ser o mais famoso do Brasil. Dispensa ele, manda ele sentar. Por quê? Chegou uma carta do Paulo, dá um glória a Deus aí, igreja. Talvez Paulo pensava assim. Alguns eruditos afirmam que algumas igrejas para as quais ele escreveu nem fez questão de ler a carta do homem que enfrentou tudo aquilo por amor do Evangelho. Mas Paulo também escreve, e a gente não sabe, não entende. Paulo declara: mas o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não se frustre e não pare de fazer por resultados imediatos, por quem deu crédito ou não à sua pregação. Já imaginou se Jesus decide e fala assim: não vou morrer não, esse povo não está acreditando em mim, está chamando eu de Deusebu, esse povo está chamando eu de endemoniado, eu vim salvar eles, esse povo não merece não. O Pedrão Pedroca, o Pedrão, o mais pronto aqui, está deixando o diabo usar ele agora na minha frente. Eu não vou morrer por esse povo não. Já pensou se Jesus olhasse o resultado imediato? Levanta sua mão para o céu, escute o que eu vou falar. Resultado imediato é coisa para terráqueo. Você não é terráqueo, você é do céu, você é eterno. Resultado imediato engana o seu coração. Eu quero agradecer, irmãos, pode abaixar a mão. Paulo diz para a igreja: eu quero agradecer,
porque tudo que me aconteceu contribuiu para a expansão do Evangelho. Ele está falando aquilo, quem sabe, com dor no coração, de saber que foi praticamente entregue pela igreja, né, Israel, para poder padecer. Mas ele em tudo dá graça, ele te ensina em tudo dá graça, e ele dá graça em tudo. Ele escreve para uma igreja, praticamente a igreja que o entregou para ser preso. Irmãos, não ficam tristes não, o que me aconteceu contribuiu para o reino. E ele termina de dizer na sua carta: estou pregando para a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, tudo já ouviu falar de Jesus. Sabe quem que é a guarda pretoriana, irmão? A guarda real de César, soldados de alto patente e escalão. Através da prisão de Paulo, Paulo começou a pregar para aquela grande gente importante que andava junto com César, ganhar muitos para Jesus. Ele esqueceu as dores lá de trás, ele esqueceu a dor da traição, ele esqueceu a dor da decepção, ele esqueceu a dor que o entregou à prisão, e se alegrou com o presente momento de poder pregar o Evangelho aos carcereiros, pregar o Evangelho aos guardas que o conferiam sempre, pregar o Evangelho aos seus próprios algozes, aqueles que o prenderam. Ô irmão, geração Nutella que a gente vive esperando expectativas presentes, momentâneas, e momentos reais que a gente quer agora, geração do agora. Pasme com o que eu vou te falar. O versículo de Paulo se cumpre quando ele diz que nem o olho viu, e nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Gabriel, sabe por quê? Alguém desprezou a carta que Paulo escreveu, mas a carta que Paulo escreveu está permeada nos 66 livros da Bíblia Sagrada hoje, e percorre toda a terra. Onde tem uma igreja nesse momento, onde tem uma igreja nessa hora de domingo, louvando a Jesus, tem uma base de Paulo, tem um versículo de Paulo, tem uma frase de Paulo, tem um contentamento de Paulo, tem um versículo louvando o nome do Senhor. Aplaude mais forte, aplaude. Não pare por resultados negativos imediatos. Se Paulo não escreve, já pensou se Paulo não escreve? Eu não vou escrever não. O povo já deixou bem claro que gosta muito mais de Apolo do que de mim, porque Apolo pregava tremendamente. Pensa no maior pregador, um pregador bem abençoado, assim, aqueles que você mais admira. E fala o nome dele aí, fala. Fala mais alto, irmão. Apolo, não, vocês falam do Apolo da época, lá da agora. Fala aí da agora. Oh, aleluia, obrigado, aleluia. Feliciano, obrigado, meu querido. Não, mas eu preferi aquele que eu. Obrigado, bondade sua. Bondade sua. Mas aqui, ó, dois nomes grandes. Um Marco Feliciano, né? E o Marco Feliciano da época, que era Apolo, pregava com a sabedoria de palavras, com a persuasão, com a precisão, com a colocação de palavras. Sabe aqueles que os pentecostais gostam? Eu estou sentindo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia, levanta a mão e dá glória. Pentecostal pula num pé só quando escuta isso. E o Apolo tinha isso. E o Paulo era mais chatinho de explicar, de falar, de explicar o que pode, o que não pode. Era ele que levava a culpa do pastor chato, que falava: não prostitua, não faz isso, mulher seja submissa ao marido. Então era um pastor chato. Paulo era um pastor preterido, porque o seu discurso era pautado em ensinar e não em emocionar. Fala comigo, quem emociona tem resultado imediato. Israel falou aqui hoje. Umas 3 pessoas no meio de vocês, finge que está na cadeira de roda, filma e ora aqui, ó. Se eu orar aqui e levantar na hora, irmão, a igreja está cheia amanhã. A emoção tem resultado imediato. Mas a palavra de Deus é como a semente que nasce devagarzinho, mas ela é poderosa para se tornar uma árvore frutífera, que pode durar, atravessar gerações. Tem 2000 anos que Paulo escreveu, e até hoje a sua palavra é viva e eficaz, dirige a igreja de Cristo na terra, doutrina a igreja de Cristo na terra. E um dia a gente vai chegar lá no céu e vai falar: seu versículo estava certo, Paulo, porque você não viu, que o olho não viu, seu ouvido não ouviu, mas 2000 anos depois da sua morte, estávamos lendo as cartas que um dia as igrejas desprezaram e não quiseram ler ao público.
A carta que você escreveu cheia de amor e carregada pela ingratidão, que não foi lida e nem valorizada em público, ela ganhou o livro eterno, o rol da Bíblia Sagrada, e é parte doutrinária, chamada pelos eruditos de cartas paulinas, que doutrinam acerca da fé cristã, da vida, a revelação da graça, postura e ensinamento da igreja cristã em todo o mundo. É muita coisa, gente. Põe a mão no coração. Fala assim: eu não vou parar por causa de resultados imediatos. Sabia que tem árvore que demora até 7 anos para produzir? Me pergunta qual que é a minha favorita. Pergunta aí. A que produz mais rápido. Só que a soja, feijão, produz rapidinho. Ele não produz com residência. Ele produz rápido, mas você colheu, acabou. Eu conheço muita gente que foi grande, mas passou o seu tempo, acabou. Aqui em Goiânia mesmo, tem alguém que o dia que ele for para a eternidade, o ministério dele acabou. Soja cresceu assustadoramente. É baixo para todo lado. É baixo que não dá para contar. Mas é por pouco tempo. Quem planta uma vinha, cultiva, capina, sofre, sol, calor, praga, combate, gasto, veneno, suor, raposa, cuidado com a raposa, e o cupim, e a formiga, e protege. 7 longos anos, 7 longos anos, sem colher nenhum fruto. Mas depois dos 7 anos, os frutos vêm todo ano, tem cacho cheio, não precisa ser plantado de novo. Não, eu vou falar dessa não, o povo vai desanimar. A tâmara, né? A tâmara é um fruto árabe ou israelense, que ele demora de 80 a 100 anos para produzir. Fala comigo, 80 a 100 anos. Não alcança. Estende suas mãos assim, fala comigo. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Você pensa que Jesus teve resultado na hora? Só teve dor. Isaías 53, verso 11, agora sim, para me terminar, porque eu não consigo concorrer com o pão da terra agora. Está todo mundo com fome, viu o pão passando aqui. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Fala isso comigo, 1, 2, 3 e... O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Deixa eu te falar, isso também aplica para você. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus conquistou, a Bíblia o chama de primogênito entre os seus irmãos. Se ele vai ver o trabalho da sua alma, você que chora hoje para plantar a igreja, você que chora hoje para educar seu filho na igreja, você que chora hoje para pregar, para viver uma vida difícil de santidade, manter a bandeira do seu casamento, você que chora por ser fiel, você que padece nesse momento também, vai ver um dia o trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo, o trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito. Pastor, isso é sobre Jesus, Israel? É, mas ele é o primogênito. Quer que eu te provo? Não é profecia, é lógica, com base na profecia. O dia que a trombeta soar, pá, não sei como é que vai ser o som dela, é muito mais glorioso que isso, né? O dia que a trombeta soar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. O trabalho da sua alma ele verá, fala.
Sabe a carta desprezada? Sabe as dores dos desprezos de Paulo nas suas próprias igrejas? A igreja Povo Eleito vai chegar lá de caravana, dá uma glória a Deus. E eu quero ter o maior prazer de falar assim: vem comigo, gente, excursão celestial, seja bem-vindo. Esse aqui é Paulo, o antigo Saulo de Tarso. Então Paulo, e agora Paulo eterno, glorificado. Se Paulo não tivesse a mente de Cristo lá, imagina como se lá não fosse igual aqui, tá? Imagina como se fosse lá, porque lá nós temos a mente, eles vão saber quem que nós é. Agora chegar lá ele vai saber. Mas eu creio que o céu é um lugar de surpresa. E ainda que ele não saiba quem seja nós, conjectura comigo. Paulo, glorificado, eu falei demais de você na terra para esse povo aqui, ó. Esse povo aqui seguiu Jesus, escutou muito suas histórias na terra. Ah, é? Você vem da onde? Vocês eram israelita? Não, não é israelita não. Nós é lá do Brasil. Brasil? Que é isso? Terra que ninguém viu? Não, Brasil, descoberta há 500, 600 anos atrás. Você viveu há quase 2000 anos, é por isso que você não sabe. 2000 anos atrás, como é que é? Paulo verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe? Tem um hino antigo que diz assim, ó: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, pois os salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Já imaginou quando virmos os salvos do mundo? Alguns pastores que já morreram, pastores que nem tiveram microfone na mão, como o doido que foi pregar para minha mãe em uma rua de terra aqui de um setor afastado de Goiânia, que eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo. Quando chegar no céu, ele nem sabe que por causa do seu esforço andando na rua de terra, o filho daquela senhora se tornou um pastor. Não sabe. Mas o céu será um lugar de surpresa. Estende suas mãos assim, olha para a sua mão, fala assim: o trabalho da minha alma eu verei e ficarei satisfeito. Profetiza mais uma vez: o trabalho da minha alma eu verei e ficarei satisfeito. Põe essas duas mãos no coração assim e fala assim: ó minha alma, não pare pelo resultado presente, seja como Paulo, seja resiliente. Fala mais uma vez, ficou bonito, dá até uma rima. Cria esse aí para mim, irmão, depois vocês põem na internet. Não pare pelo resultado presente, faça como Paulo, seja resiliente. Há uma geração que vai espelhar em você, ainda que você não conheça. Há gente que vai entrar pelas portas dessa igreja e ser salvo, ainda que você não conheça. Há pessoas e famílias que serão salvas do tráfico quando você pregar, ainda que você não conheça. Há vidas que vão sair da depressão quando te escutar, ainda que você não conheça. Há lágrimas que vão parar de rolar no rosto de alguém quando te ouvir orar, ainda que você não conheça e não perceba, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Diga comigo: o povo eleito não vai parar. Vamos continuar até Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, aí é problema dele, ele decide o que ele vai fazer. Mas até chegar lá, põe a mão no coração e fala assim: levarei a minha cruz. Diga mais alto: levarei a minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Termina, vai. Até por uma coroa trocar. Terminando. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quem vai levar a cruz até o fim, dá glória a Deus. Aleluia. Mas para chegar lá, fala para o seu irmão, para chegar lá,
Fala mais alto para chegar lá. Fala mais alto para chegar lá. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, canta. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Voz, vai. Se eu amo a mensagem da cruz, põe a mão no coração e diga para ele, vai. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Glória a Deus. Soberano Deus, nessa noite maravilhosa, Senhor, onde ministramos a sua palavra e ouvimos os seus louvores. Eu quero te agradecer por cada crente que ouviu essa palavra, por cada crente que se inspirou, Pai, na palavra de não parar e prosseguir e ser resiliente como o apóstolo Paulo. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui diante dessa igreja, por esse tempo da visitação. Eu sei que alguém está guardando no coração o que estamos dizendo. Alguém em algum lugar, Senhor, está dando valor e crédito à nossa mensagem. Alguém, Senhor, aqui dentro, está com o coração aberto para aprender nesse tempo oportuno chamado hoje, tudo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Eu abençoo esse povo que me ouve, tanto pela internet como presencialmente. Eu faço isso, Pai, na autoridade do Teu nome, com a fé inabalável no Filho de Deus, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E profetizo que esse povo verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Esse povo não vai desfalecer, mas esse povo vai se esforçar, caminhar até o fim, Senhor, porque está perto o dia em que a trombeta vai soar e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, eu te peço que guarda cada família, em especial a minha, Senhor. Guarda a minha casa, a minha família, guarda a família do povo eleito e enche o nosso coração de fé, esperança e convicção na sua palavra. Eu abençoo esse povo, Pai, e eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo eleito, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam, está terminado em nome de Jesus. Tem um lanche gostoso.